o peso das coisas invisíveis. Alex sempre soube que a vida em Santa Clara do Rio Verde era feita de pequenas mentiras necessárias. Não aquelas que machucam, mas as que mantêm o mundo girando. O padeiro que dizia que seu pão era caseiro, quando todos sabiam que vinha da padaria industrial de São Paulo. A professora que fingia não ver os alunos colando nas provas, o padre que ignorava os boatos sobre o prefeito. E acima de tudo, a mentira que Alex e Daniel tinham cultivado por 40 anos, a de que sua amizade era perfeita. Naquela noite de junho, com o cheiro de terra molhada depois da chuva e os vagalumes riscando o quintal como pontinhos de luz trêmulos, eles comemoravam 4 décadas de uma relação que tinha começado quando Alex, aos 7 anos, chegou à cidade com a mãe viúva e um baú de roupas remendadas. Daniel, filho do dono do armazém, foi o primeiro a lhe oferecer um pedaço de goiabada, roubado, é claro, mas isso eles só descobririam anos depois. Agora, aos 47, Alex era o homem que todos em Santa Clara admiravam sem entender muito bem por quê. Não que ele fosse rico, sua oficina de consertos de máquinas agrícolas mal dava para pagar as contas, mas havia algo nele que atraía as pessoas. Uma calma que não era resignação, uma alegria que não era boba, uma maneira de ouvir que fazia os outros se sentirem pela primeira vez realmente ouvidos. Até mesmo a dona Marisa, a fofoqueira oficial da cidade, dizia que Alex tinha uma aura. Daniel, por outro lado, era o oposto, ruidoso, ambicioso, dono do único supermercado da região, sempre com um plano para expandir os negócios ou um discurso sobre como Santa Clara precisava sair da Idade da Pedra. Ele era respeitado, mas não amado. E naquela noite, depois de 4 garrafas de vinho barato e um bolo de cenoura queimado, feito pela esposa de Daniel que nunca soube cozinhar, ele finalmente disse o que ninguém esperava. Eu sempre tive inveja de você, Alex. O silêncio que se seguiu foi tão denso que até os grilos pareceram parar de cantar. Alex segurou o copo com força, sentindo o vidro frio contra a palma da mão. Não era a confissão em si que o surpreendia. Todo mundo tinha inveja de algo, até ele, embora nunca soubesse bem do que, mas a maneira como Daniel disse. Não com raiva, não com amargura. Com uma tristeza tão profunda que parecia ter sido cavada ao longo de décadas, camada por camada, como um poço sem fundo. Do que exatamente? Alex perguntou, e sua voz soou mais calma do que ele se sentia. Daniel riu, um som seco, quase um engasgo. De tudo. Da maneira como as pessoas olham para você. Como se você fosse suficiente. Como se você não precisasse provar nada para ninguém. Alex sentiu um nó na garganta. Ele nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha parado para se perguntar por que as pessoas gostavam dele. Achava que era só sorte, ou talvez o fato de que desde criança, ele tinha aprendido a ser invisível quando precisava. Um dom de quem cresce pobre em um lugar onde todos sabem a cor da sua cueca. Mas você tem tudo, Alex argumentou, gesticulando para a casa grande, o carro novo, a esposa que apesar de não saber cozinhar, era linda e elegante. Eu ainda moro na mesma casa que minha mãe alugou quando chegamos aqui. Daniel balançou a cabeça, os olhos brilhando não só pelo álcool, mas por algo mais antigo, mais dolorido. Você não entende. Eu passei a vida inteira tentando encher um balde furado. Todo dia mais uma coisa, mais dinheiro, mais respeito, mais poder. E nunca é suficiente. Nunca. Ele fez uma pausa, olhando para as próprias mãos, grossas e cheias de veias, mãos de quem trabalhará duro, mas também de quem apertara muitos pescoços, literal e figurativamente. Enquanto você simplesmente é. E isso é o que eu nunca tive. Alex não soube o que dizer. Não havia consolo possível para aquele tipo de dor. Uma dor que não vinha da falta, mas do excesso. Do excesso de querer, de buscar, de nunca se contentar. Ele pensou em todas as vezes que Daniel o salvara. Quando lhe deu o primeiro emprego na adolescência, quando emprestou dinheiro sem juros para consertar o telhado da oficina, quando defendeu do prefeito corrupto que queria fechá-lo. Tudo isso, e mesmo assim Daniel se sentia menor. Você acha que eu não tenho inveja de nada? Alex perguntou finalmente. Daniel olhou para ele, surpreso. Do quê? Você tem tudo que eu não tenho. Alex sorriu, um sorriso triste, quase imperceptível. Eu invejo a sua certeza. Você sempre soube o que queria. Eu só vou vivendo. Não tenho planos, não tenho ambições. Às vezes me pergunto se não sou só um fantasma, passando pela vida sem deixar marca. Daniel ficou em silêncio por um longo momento. Depois riu novamente, desta vez com um som mais leve, como se algo dentro dele tivesse se solto. Cara, você é o único que não vê. Você marca todo mundo. Até eu. E então, como se tivessem combinado, os dois ficaram ali sob o céu estrelado de Santa Clara,
ouvindo o som do rio que cortava a cidade e que, naquele momento, parecia carregar consigo todas as coisas não ditas, todos os desejos secretos, todas as invejas que, no fim das contas, eram só outra forma de amor. Na manhã seguinte, Daniel apareceu na oficina de Alex com uma caixa de ferramentas nova e um papel na mão. O que é isso? Alex perguntou, limpando as mãos sujas de graxa em um pano. Minha renúncia, Daniel disse, jogando o papel em cima do banco. Vou vender o supermercado. Alex quase deixou a chave inglesa cair. Você está louco? Não. Só cansado. Daniel coçou a nuca, um gesto que faziam desde crianças quando estavam nervosos. 40 anos tentando ser alguém que não sou. Chega! E o que você vai fazer? Daniel sorriu, e era um sorriso diferente, mais leve, como se ele tivesse finalmente tirado um peso das costas. Não sei. Talvez abra uma padaria. Ou vá pescar. Ou fique só sentando na praça como seu João. Ele deu de ombros. O ponto é, não preciso saber agora. Só preciso parar de correr. Alex olhou para o amigo, para as rugas ao redor dos seus olhos, para os fios de cabelo branco que começavam a aparecer. E pela primeira vez viu Daniel não como o homem que tinha tudo, mas como o menino que um dia lhe dera um pedaço de goiabada roubada, só para ver um sorriso no seu rosto. Você pode começar ajudando aqui, Alex disse, apontando para um trator velho que precisava de conserto. Afinal, você sempre foi melhor com as mãos do que eu. Daniel pegou uma chave de fenda, examinou-a como se fosse um objeto alienígena, e então riu. Vou estragar tudo. Talvez. Alex sorriu. Mas pelo menos vai ser divertido tentar. E assim, sob o sol quente do interior, entre risadas e erros, eles começaram a construir algo novo. Não uma amizade, essa já existia, sólida como pedra, mas uma maneira diferente de viver, uma em que a inveja finalmente não tinha mais lugar. O trator, teimoso como um burro velho, resistia aos esforços de Daniel. A cada volta da chave de fenda, uma nova peça se soltava, como se o maquinário estivesse se desmontando por pura malícia. Alex, sentado no chão com as costas apoiadas na roda traseira, observava o amigo com um sorriso que era metade diversão, metade nostalgia. Não era a primeira vez que via Daniel lutar contra algo que não podia ser resolvido com dinheiro ou influência. Você tá fazendo isso de propósito, né? Daniel perguntou, sujo de graxa até os cotovelos, enquanto uma mola saltava de suas mãos e rolava para debaixo do trator. O quê? Alex fingiu inocência, jogando uma pedra no ar e pegando de volta. A vida é assim mesmo. Às vezes a gente acha que tá consertando uma coisa, e na verdade tá só descobrindo quantas outras estão quebradas. Daniel resmungou algo entre dentes, mas não desistiu. E foi nesse momento, com as mãos sujas e o sol queimando a nuca, que ele percebeu algo estranho. Não estava pensando em relatórios, nem em reuniões, nem na pressão de ser o Daniel Soares, o herdeiro do império. Estava pensando apenas naquilo, na mola perdida, no cheiro de terra molhada depois da chuva da manhã, no som do vento batendo nas folhas de milho. Era uma sensação tão estrangeira que ele chegou a se esquecer de respirar. Você tá bem? Alex notou a pausa repentina, o olhar perdido do amigo. Só tô percebendo uma coisa. Daniel passou a mão no rosto, deixando uma marca preta de graxa na testa. Acho que nunca fiz nada que não tivesse um propósito grande por trás. Até quando eu brincava de criança, era para treinar para ser adulto, para ser alguém. Alex ficou quieto por um instante, mastigando um capim que arrancara do chão sem pensar. E agora? Perguntou finalmente. Qual é o propósito de consertar esse trator? Daniel olhou para a máquina enferrujada, para as próprias mãos inábeis e então para Alex, que o observava com uma calma irritante. Não tem, respondeu, e a revelação o atingiu como um soco no estômago. Não tem propósito nenhum. E é bom. Alex riu, um som gutural que saiu mais como um grunhido de satisfação. Bem-vindo ao clube, meu irmão. Mas o trator não se consertaria sozinho. E enquanto Daniel se debruçava sobre o motor, Alex notou algo mais. O jeito como o amigo, sem perceber, tinha começado a assobiar. Uma melodia sem forma, sem letra, só um som que saía sem esforço, como se fosse a primeira vez em anos que ele não precisava performar, nem para si mesmo. Foi então que ouviram o barulho. Não era o som do vento, nem o grasnar dos pássaros. Era um rangido metálico, longo e arrastado, vindo do galpão abandonado nos fundos da propriedade. Um lugar que Alex evitava há anos, desde que o velho Seixas, o antigo caseiro, jurara ter visto coisas se mexendo lá dentro depois do anoitecer. Você ouviu isso? Daniel levantou a cabeça, a chave de fenda parada no ar. Alex se levantou devagar, o corpo tenso como um arco esticado. Ouvi. Os dois se entreolharam.
Não era medo, pelo menos, não só medo. Era aquela curiosidade doida que só nasce quando duas pessoas sabem que estão prestes a fazer uma besteira juntas. Vamos ver? Daniel perguntou, já se movendo na direção do galpão. Alex suspirou, mas seguiu, porque algumas coisas, afinal, não tinham propósito. E era justamente por isso que valiam a pena. O galpão não cheirava a poeira nem a mofo, como Alex imaginara. Cheirava a algo mais denso, uma mistura de óleo queimado e um perfume doce e podre, como frutas esquecidas num canto escuro. A porta, que deveria estar trancada com cadeado enferrujado, pendia aberta por um gancho torto, como se alguém, ou algo, a tivesse arrombado por dentro. Daniel empurrou a folha de metal com a ponta do pé, e o rangido se repetiu, agora mais agudo como um grito engasgado. Dentro, a luz do entardecer filtrava por frestas irregulares no teto, desenhando listras tremulas no chão de terra batida. Não havia ferramentas velhas, nem caixas empilhadas, nem os restos de tralhas que Alex lembrava de ter visto ali na infância. Em vez disso, o espaço estava vazio de uma forma que doía nos olhos, como se o ar dentro do galpão fosse mais rarefeito, como se algo o estivesse sugando aos poucos. No centro, uma mancha escura se espalhava pelo chão, úmida e brilhante. Não era óleo. Não era água. Isso é sangue? Daniel murmurou, agachando-se. Alex não respondeu. Seu olhar tinha sido capturado por algo na parede dos fundos, marcas de arrasto, como se algo pesado tivesse sido puxado em direção ao canto mais escuro. E ali, quase escondido pela sombra, um objeto que não pertencia àquele lugar, um rádio antigo desses de válvula, com a carcaça de baquelite rachada e os botões girados até o limite. Dele saía um zumbido baixo, intermitente como uma voz tentando emergir de um sono profundo. Daniel esticou a mão na direção da mancha. Não toca nisso, Alex segurou seu pulso com força. Por quê? Porque não tem cheiro. Daniel congelou. Era verdade. Sangue sempre fedia, a ferro, a sal, a algo vivo apodrecendo. Aquilo ali não cheirava a nada. Como se não fosse sangue de verdade, ou como se o cheiro tivesse sido retirado do ar. Foi quando o rádio chiou. Um estalo seco, seguido de uma voz feminina, distorcida pela estática. Encontraram o buraco. Não fechem. Não fechem nunca. Ambos se viraram ao mesmo tempo. A voz não vinha do rádio. Vinha debaixo deles. O chão do galpão, que até então parecia sólido, começou a tremer em ondas concêntricas, como a superfície de um lago quando se joga uma pedra. Terra seca se desprendeu das paredes, revelando veias de algo metálico e brilhante, não canos, não fiação, mas tubos finos e retorcidos, como raízes de uma planta mecânica. E no centro da mancha escura onde Daniel quase havia tocado, uma fissura se abriu com um som úmido como lábios se separando. Dentro da brecha, algo pulsava. Não era luz. Não era escuridão. Era uma cor que Alex não tinha nome para descrever, um violeta doente misturado com um verde de folha podre, movendo-se em padrões que faziam seus olhos ardarem. E do fundo daquele clarão impossível, uma mão emergiu. Não uma mão humana. Os dedos eram longos demais, articulados como os de um inseto, e a pele, se é que era pele, brilhava como óleo sobre água. A coisa se agarrou à beira da fissura e puxou. Primeiro um braço, depois um ombro, depois uma cabeça que não tinha rosto, apenas uma superfície lisa e úmida, com duas depressões onde deveriam estar os olhos. Daniel recuou, tropeçando em si mesmo. O que caralhos é isso? A criatura não respondeu. Em vez disso, inclinou a cabeça, se é que aquilo era uma cabeça, na direção do rádio. O zumbido aumentou, e a voz voltou, agora mais clara, como se estivesse sendo transmitida de dentro da própria coisa. Eles estão vindo. Vocês abriram. Agora tem que ajudar a fechar. Alex sentiu algo quente escorrer por sua perna. Não era suor. Era a mancha do chão, que agora se movia sozinha, rastejando como um ser vivo, subindo por suas botas, aderindo à pele como uma segunda camada. Não doía. Não queimava. Mas falava. Dentro da sua cabeça, sem som, sem voz, apenas a certeza absoluta de uma palavra. Corra. A palavra não era um aviso, era uma ordem. E não vinha de fora, mas de dentro, como se a própria carne de Alex tivesse se tornado um alto-falante para algo que não era ele. Seus músculos responderam antes que o cérebro processasse. Ele se jogou para trás, arrancando a bota esquerda com um movimento brusco, como se pisasse em brasas. A mancha negra, viva, faminta, se esticou no ar por um segundo, como um fio de saliva escura, antes de cair no chão com um plástico úmido. Daniel, ainda paralisado, viu a coisa no chão se contorcer. Não como um líquido, mas como um organismo tentando se reerguer. E então, como se alguém tivesse virado um interruptor, todas as sombras da sala respiraram. Não era metáfora.
As sombras nas paredes, nos cantos, debaixo da mesa de metal enferrujada, todas incharam, como pulmões se enchendo de ar. O rádio crepitou e dessa vez a voz não era humana. Era um coro de vozes sobrepostas, algumas chorando, outras rindo, outras ainda recitando números em uma língua que doía nos dentes só de ouvir. Daniel sentiu os pelos dos braços se erguerem não pelo medo, mas porque algo estava puxando eles de dentro da pele. À porta Alex gritou ou tentou gritar, mas sua voz saiu distorcida, como se sua garganta tivesse sido substituída por um alto-falante de papel alumínio. Feche a porta. Não havia porta. Nunca houve. O que eles chamavam de entrada era apenas um buraco no mundo, um rasgo na lógica das coisas, e agora esse buraco piscava. Não como uma luz, mas como uma pálpebra se abrindo e fechando em câmera lenta, revelando, a cada piscada, pedaços de algo do outro lado. Uma rua que não existia, um céu com duas luas geminadas, uma figura humana, ou quase humana, de costas, vestindo um casaco que esvoaçava sem vento. Daniel entendeu então que eles não estavam em um porão. Estavam dentro de algo. E esse algo estava mastigando. A criatura sem rosto se moveu. Não andou ou deslizou como se o chão fosse óleo e ela, uma mancha se espalhando. Quando passou por Alex, a perna dele, onde a sombra havia tocado, ficou transparente. Não como vidro, mas como se a carne tivesse se tornado uma memória de carne, algo que você lembrava ter existido, mas não conseguia mais segurar. Alex olhou para baixo e viu, através do próprio corpo, o chão do porão. E abaixo do chão, dentes. Você abriu, disse a voz no rádio, agora saindo também da boca de Alex, que não era mais sua boca. Agora você é a chave. Daniel não pensou. Agarrou o canivete que carregava no bolso, herança de um tio que desaparecera em 1987, deixando para trás apenas um bilhete com os dizeres: "Não olhe para trás", e cravou a lâmina na própria palma. O sangue jorrou quente e escuro, e quando caiu no chão queimou. Não como fogo, mas como se o mundo inteiro tivesse dado um soluço. As sombras recuaram. A criatura sem rosto parou. E do buraco que não era uma porta, veio um cheiro de podre novo, como fruta apodrecendo ao contrário, voltando a ser fresca só para apodrecer de novo. Algo estava chegando. Algo que não era para ser visto. Alex, ou que restava dele, sorriu com um sorriso que não era seu. Seus dentes estavam pretos, como se tivessem sido pintados com tinta de impressora. Você não deveria ter feito isso, disse ele, ou eles, ou aquilo. Agora eles sabem que você está aqui. Daniel olhou para a própria mão ensanguentada. O corte já estava se fechando, mas não com pele. Com outra coisa. Algo brilhante, úmido que pulsava como um coração debaixo da luz fraca. Bom, ele respondeu, e sua voz soou estranha, como se tivesse engolido um sino. Então é melhor a gente se apresentar. O ar na sala espessou como mel derretido, grudento e doce demais para ser real. As paredes que antes pareciam só sujas, agora respiravam, inchando e murchando em ritmos descompassados, como se fossem pulmões de alguma criatura adormecida que acabará de acordar com um solavanco. Daniel sentiu o chão tremer não embaixo dos pés, mas dentro deles, como se seus ossos estivessem sendo afinados por mãos invisíveis. Do buraco que não era uma porta não saiu nada. E saiu tudo. Primeiro foi o som. Um estalo seco como 1000 espinhas sendo quebradas ao mesmo tempo, seguido de um chiado úmido, como se alguém estivesse assoprando uma ferida aberta. Depois o cheiro, agora não só de podridão reversa, mas de algo mais antigo, mais fundamental. O odor de uma memória que nunca pertenceu a ninguém. O fedor de um nome que foi apagado das línguas. E então as coisas. Não eram formas, não exatamente. Eram ausências com bordas. Silhuetas que se moviam como manchas de óleo na água, mas com uma intenção muito clara, elas olhavam. Não para Daniel. Não para Alex. Para o espaço entre eles, como se estivessem esperando algo nascer ali, naqueles centímetros de ar carregado. Eles não estão aqui por você, disse Alex, ou que usava a boca de Alex. Sua voz agora era um coro de vozes sobrepostas, como se várias pessoas estivessem falando a mesma frase ao mesmo tempo, mas cada uma começasse em um ponto diferente. Eles estão aqui por ela. Daniel não precisou perguntar quem era ela. Seu braço esquerdo, o que não sangrava mais, começou a coçar por dentro. Não era uma coceira de pele. Era uma coceira de lembrança. Algo que não era dele tentava subir pela garganta, como um peixe engolido vivo. Você não se lembra, continuou a coisa que era Alex, e seus olhos antes pretos, agora refletiam algo que não estava na sala. Mas você carrega. Como um cão carrega pulgas. Daniel abriu a boca para responder, mas o que saiu não foi palavra. Foi um clique, como o som de uma fechadura destrancando.
Sua mandíbula se moveu sozinha, mastigando o ar, e quando ele engoliu em seco, sentiu algo deslizar por dentro, como uma agulha de osso descendo pela traqueia. Foi então que as ausências com bordas sorriram. Não eram sorrisos. Eram rasgos, fendas que se abriam no nada, revelando dentes que não eram dentes, mas sim fragmentos. Pedacinhos de ossos, de unhas, de algo que poderia ter sido um rosto um dia, se os rostos fossem feitos para serem desmontados. Ah, sussurrou uma das ausências, e a voz era como papel sendo amassado devagar. Você trouxe ela de volta. Daniel sentiu o chão ceder não embaixo, mas através dele. Seu peito ardeu, e quando olhou para baixo, viu que a camisa estava se desmanchando não em farrapos, mas em fios, linhas pretas e brilhantes que se enrolavam em seus dedos como se estivessem costurando algo. Algo que não era ele. Eu não trouxe nada, ele conseguiu dizer, e sua voz soou como a de um menino assustado, mesmo que sua boca já não fosse mais inteiramente sua. Eu só queria saber o que aconteceu com a minha irmã. As ausências riram. Não era um som. Era uma sensação, como se alguém estivesse passando os dedos pelas suas costelas, contando uma a uma. Você não tem irmã, disse a maior das sombras, e sua voz era o som de uma porta se fechando em um sonho. Você é a irmã. Daniel sentiu o mundo virar do avesso. Não foi uma metáfora. As paredes giraram, como se a sala inteira fosse um cubo sendo revirado por mãos gigantes. O teto se tornou chão, o chão se tornou parede, e por um segundo, ele viu si mesmo deitado no meio da sala, os olhos abertos, a boca cheia de fios pretos, como se estivesse sendo tecido de volta à existência. Não, ele murmurou ou tentou murmurar, mas sua língua já não obedecia mais. Isso não faz sentido. Claro que não, concordou a coisa que era Alex, e agora sua pele estava se descolando em tiras finas, revelando algo por baixo que não era músculo nem osso, mas sim papel, folhas amareladas cobertas de uma escrita que sangrava tinta fresca. Sentido é uma invenção dos vivos. Você não está mais entre eles. Daniel tentou respirar, mas o ar entrava e saía errado, como se seus pulmões tivessem sido trocados por 2 sacos cheios de água salgada. Sua mão direita, a que ainda era sua, se moveu sozinha até o bolso. Os dedos trêmulos encontraram o que procuravam, uma fotografia amassada, a única coisa que restara de antes. Quando ele a abriu, a imagem não mostrava sua irmã. Mostrava ele mesmo, deitado em uma cama de hospital, os olhos costurados com fios pretos, e ao lado, uma mulher que não tinha rosto. Apenas um buraco no lugar onde deveria estar, um buraco que respirava. Você sempre soube, disse a ausência mais próxima, e sua sombra se esticou até tocar o rosto de Daniel. Você só não queria lembrar. E então, os fios em seus dedos puxaram. Não foi dolorido. Foi íntimo. Como se alguém estivesse desamarrando um nó que ele carregava há anos sem saber. Sua pele começou a se abrir em linhas precisas, não como um corte, mas como uma revelação, e de dentro dele, algo começou a sair. Não era sangue. Era ela. E quando a primeira mão dela, pequena, pálida, com unhas que brilhavam como facas, emergiu de dentro do peito de Daniel, as ausências se ajoelharam. Porque finalmente, depois de tanto tempo, a menina sem rosto havia voltado para casa. A menina sem rosto não tinha nome porque nunca precisou de um. Ela se ergueu do peito de Daniel como um suspiro que ele prendera por 20 anos, desde a noite em que aos 7, viu sua irmã mais nova desaparecer no espelho do banheiro. Não havia gritado. Não havia sangue. Apenas o reflexo dela sorrindo, enquanto o vidro engolia seus traços um a um, até sobrar só o buraco que respirava. Agora ela estava de volta e o mundo lembrou. As ausências, aqueles que também haviam sido esquecidos, os que caíram nas frestas entre os segundos, se curvaram não por medo mas por alívio, porque a menina não era um fantasma, era uma costureira. E o fio que ela puxava dos corpos não era carne, mas memória, aquilo que os humanos amarram tão apertado nos ossos que esquecem que um dia foi tecido fora deles. Você me escondeu aqui, ela disse, e sua voz era o som de páginas sendo viradas em um livro fechado. Porque sabia que se eu saísse, teria que devolver o que peguei. Daniel entendeu. Todas as vezes que ele esquecera algo, chaves, nomes, o rosto da mãe nos últimos meses, não era distração. Era ela, roubando pedaços para costurar seu próprio retorno. E agora, com as mãos cheias de fios prateados, a menina começou a desfazer o que fizera. Primeiro devolveu a Daniel a lembrança da irmã. Não a que sumira, mas a que sobrevivera. A que crescerá, casara, tivera filhos, uma vida inteira que ele apagara sem querer, ao trancar a dor no peito. Depois, estendeu os fios para as ausências. Uma a uma, elas recuperaram seus rostos, suas histórias, seus nomes. Até que só sobrou ela. A menina olhou para o buraco onde seu rosto deveria estar e sorriu,
porque sorrir não precisa de boca quando se tem intenção. Então, com um gesto, desfez o último nó, o seu próprio. O corpo de Daniel se fechou como uma ferida que finalmente cicatriza. Quando ele abriu os olhos, estava deitado no chão do banheiro de sua casa de infância, o espelho intacto. No vidro, refletida atrás dele, uma mulher adulta ou de cabelos grisalhos e olhos iguais aos seus se segurava a maçaneta da porta. Daniel, chamou ela hesitante. Você se lembra de mim? Ele se lembrou. E no canto do espelho, quase imperceptível, um buraco minúsculo respirou pela última vez, antes de se tornar, simplesmente, luz.